Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Nesse dia eu tenho a honra de convidar você para juntos lermos a porção de hoje da palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, hoje 13 de novembro, precisamente em Ezequiel capítulos 27 e 28, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23 até o 40, Salmo 111, Provérbios 27, 15 e 16. Para esses dias escolhemos 3 canções para ficarmos ouvindo a bênção do Deus triuno, ou seja, a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito. Tenhamos todos um excelente dia na presença do Senhor, desfrutando realmente da bênção do Pai, do Filho e do Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Abençoado com toda sorte de bênção. Em nome do Senhor Jesus, comecemos aqui com Hebreus 11, a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido por testemunho por meio da fé, não obtiveram. Repetindo o versículo 39. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Jesus é o Senhor, amém. Sem cabeçar como planejou, e dentro de seu propósito tudo já governou. E dentro de seu propósito tudo já governou. Deus Pai ao Filho amado,
A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. Provérbios 27, 15 e 16. Senhor Jesus. Sua divina herança que avança, nossa esperança. Na bênção do Filho, em cruz estão, redenção e encabeçamento. Prossigamos aqui com o Salmo 111. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança, manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Jesus é o Senhor. Também nele crido, além de salvos selados fomos, força do Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança, até sua propriedade, resgatar para o seu louvor, para o louvor da sua glória. Aleluia. Ezequiel capítulo 27. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Tiro. Diga a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, você diz que você diz que é a perfeição da formosura. As suas fronteiras estão no coração dos mares. Os que a construíram aperfeiçoaram a sua beleza. Fabricaram todos os seus convéses de ciprestes de Seni. Trouxeram cedros do Líbano para fazer o seu mastro. Fizeram os seus remos de carvalho de Bazã. Os seus bancos fizeram-nos de marfim, engastado em pinho de Chipre. A sua vela era de linho fino, bordado do Egito, para servir de estandarte, azul e púrpura das ilhas de Elisá. Eram o seu toldo. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os seus remadores, os seus sábios, ó Tiro, que se achavam dentro de você. Esses foram os seus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios estavam dentro de você para reparar as brechas. Todos os navios do mar e os marinheiros se achavam dentro de você para comprar as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os de Pute serviam no seu exército como homens de guerra. Penduravam em você os seus escudos e capacetes. Foram eles que o cobriram de glória. Os filhos de Arvade e o seu exército estavam sobre as muralhas que a rodeavam. E os gamaditas ficavam de vigia nas torres. Penduravam os seus escudos nas suas muralhas e aperfeiçoavam a sua beleza. Tarsis negociava com você. Por causa da abundância de todo tipo de riquezas,
Em troca das suas mercadorias, lhe traziam prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque negociavam com você em troca das suas mercadorias, davam objetos escravos e objetos de bronze. Ó Senhor Jesus. Repetindo, versículo 13. Javã, Tubal e Meseque negociavam com você. Em troca das suas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das suas mercadorias, davam cavalos, ginetes e mulas. Os filhos de Dedã negociavam com você. Muitas terras do mar eram o mercado das suas manufaturas. Em troca, traziam dente de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas, por suas mercadorias. Eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel negociavam com você. Pelas suas mercadorias, davam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas, por causa da abundância de todo tipo de riqueza, dando em troca vinho de Elbom e lã de Saar. Também Dan e Javã de Uzal, pelas suas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, caça e cálamo, que assim entravam no seu comércio. Dedã negociava com você, trazendo mantas para cavalos. A Arábia e todos os príncipes de Quedá eram seus clientes, negociavam com você, trazendo cordeiros, carneiros e bodes. Nisto negociavam com você. Os mercadores de Sabá e Raamá negociavam com você pelas suas mercadorias e davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro, Arã, Cane e Éden. Mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade eram seus clientes, negociavam com você, trazendo todo tipo de mercadorias, tecidos de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis transportavam as suas mercadorias. Você se enriqueceu e ficou famosa no coração dos mares. Os seus remadores conduziram você sobre grandes águas. O vento leste a destroçou no coração dos mares. As suas riquezas, as suas mercadorias, os seus bens, os seus marinheiros, os seus pilotos, os encarregados de reparar as brechas, os seus comerciantes e todos os soldados que estão dentro de você, juntamente com toda a multidão do povo que está dentro de você, se afundarão no coração dos mares no dia da sua ruína, ó Tiro. Ao estrondo da gritaria dos seus pilotos, as praias tremerão. Todos os remadores, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra, farão ouvir a sua voz por causa de você e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa. Vestirão roupa feita de pano de saco e chorarão por você com amargura de alma e com amarga lamentação. Em seu pranto farão uma lamentação sobre você, dizendo: quem era como Tiro, que agora está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram exportadas pelos mares, você satisfez muitos povos. Com as suas muitas riquezas e suas mercadorias, você enriqueceu os reis da terra. Agora você foi destroçada nos mares, nas profundezas das águas. Se afundaram as suas mercadorias e toda a multidão que estava dentro de você. Todos os mercadores das ilhas se espantam por causa de você. Os seus reis estão apavorados e trazem o medo estampado no rosto. Os mercadores entre os povos zombam de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Jesus é o Senhor. A água fez nos seus irmãos.
Capítulo 28 de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz: eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus. Ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que, pela sua sabedoria e pelo seu entendimento, você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou as suas riquezas e, por causa delas, se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus. Quando estiver nas mãos daqueles que o matarão, você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multidão do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, ó Sidom, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. Os feridos cairão no meio dela, pela espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem farão que cause dor. Ó Senhor Jesus, versículo 24, repetindo. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor. Entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel no meio dos povos, por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles, diante das nações, então
habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Amém. Jesus é o Senhor. Ele totalmente a nós se deu, mas também deseja que sejamos seus, e em nós, irmãos, ter sua plena expressão para o seu louvor. O selo é a garantia do Senhor, de que Ele nos comprou exclusivamente para o seu louvor. Assim também. Amém. Aqui com o Salmo 111. Aleluia. De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instruídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Essa é a porção desse dia. Louvado seja o Senhor. E concluamos ouvindo aqui uma das 3 canções que estamos ouvindo, que é A Bênção do Pai. Jesus é o Senhor. Todos os irmãos do corpo de Cristo, e nas cidades estão sendo edificados, como única espécie e habitação do Deus vivo. Vós que em Cristo fostes santificados, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que na cruz fez-nos e é a nossa paz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo.